Muito bem, meio-dia e 51 minutos pelo horário de Brasília. Eu quero chamar a sua atenção agora para uma coletiva de imprensa que está sendo realizada neste momento na capital paulista, onde o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, está fazendo um balanço de uma operação que foi realizada hoje em São Bernardo do Campo, onde foi encontrada uma fábrica clandestina de bebidas ligadas à morte de 2 pessoas por intoxicação com metanol. Vamos então acompanhar ao vivo as informações do estado de São Paulo. 10, respectivamente, que são objetos de investigação dessa outra operação de São Bernardo do Campo, para a gente conectar as investigações e sabermos se tem correlação uma com a outra. Agora, o ponto que ainda não está confirmada a correlação das duas, mas a gente vai agora afinar a investigação para saber isso. A nossa linha de raciocínio, que pode ser que seja comprovada, é que o etanol foi adquirido no mesmo posto de combustível ou na mesma rede de postos de combustíveis. Anselmo Caparica, Globo. Tudo bem, secretário. Só para entender qual que é o tamanho, né, dessa... seria só dessa fábrica onde foi adquirido o etanol, que estaria batizado por etanol, ou vocês acreditam que outras fábricas clandestinas também adotam esse mesmo procedimento para fabricar bebidas falsificadas? Gente, ó, como a concentração foi muito alta, e aqui o Dr. Salomão, eu expliquei para eles o brilhante trabalho que a Superintendência da Polícia Técnica Científica está fazendo de forma muito rápida, inclusive, com a força-tarefa lá com os peritos. Essa concentração de 36%, passando em algumas amostras aí de 40% que foi encontrado no metanol, é um número muito grande. Então, a nossa suspeita, que ainda não dá para cravar essa tese, é de que esses casos que geraram lesões gravíssimas, mortes, eles adquiriram a matéria-prima etanol do mesmo posto de combustível. E se isso for confirmado depois desse trabalho, é algo que, claro, que é muito ruim, mas que nos leva a ter um caminho, um processo para tranquilizar a população. Porque a adulteração de bebida, isso acontece há décadas, infelizmente. Agora, nessa concentração, realmente é muito alto. Lembrando que 0,01% já é prejudicial para a saúde humana. Então, no nível de 36%, 40%, como eu mencionei, é um número elevadíssimo e pode ser que eles tenham adquirido esse etanol de posto de combustível ou no mesmo posto ou na mesma rede. Emerson Ramos, da Record. Só para tirar uma dúvida, por favor. A gente está falando, portanto, foi uma surpresa para o próprio falsificador a presença do metanol. A intenção era comprar etanol. Eles compraram etanol. Dá para imaginar quanto tempo eles já vinham fazendo falsificação com o etanol? Ele já foi preso. Dá. Eu só preciso pegar... assim, tem alguns detalhes que eu não posso revelar, porque tem um indivíduo que nós estamos com um trabalho em campo para realizar aí, descobrir o paradeiro dele. Mas dá para a gente afirmar que eles já faziam há um bom tempo, que o indivíduo que está foragido aqui, foragido não é o termo correto, mas que não estava no local onde a Vanessa foi presa, ele já foi preso anteriormente pelo mesmo crime, ou seja, ele já cometia essa prática ilícita anteriormente, e aí pode ser sim que esse homicídio tenha acontecido, essas causas graves. Aí eu também não quero aqui absolver o criminoso, nem formar uma tese aqui de defesa para ele, mas pode ser que isso realmente aconteceu, que eles adulteraram sem saber do nível tão grande assim, a concentração tão grande de metanol dentro desse etanol adquirido para essa adulteração. Só tirar mais uma dúvida, não sei se ficou claro para todo mundo, secretário. A gente tem 2 locais, portanto, hoje onde a polícia chegou. Isso, é isso. Um é uma fábrica e o outro é uma distribuidora. Exato. Perfeito. A fábrica onde a Vanessa estava. Exato. Inclusive... A residência dela. São Bernardo. São Bernardo. E na Moca, o bar? Na Moca foi o bar onde as vítimas consumiram. Mas aí a linha de investigação descobriu que essa bebida foi adquirida nessa fábrica clandestina aí que adulterava as bebidas em São Bernardo. E a distribuidora também é em São Bernardo. Também. Que foi a Vanessa foi presa. Então, Não, a Vanessa foi presa na fábrica, inclusive na casa dela. Exato. Com essas bombonas que estavam, inclusive, em processo, fabricando... O marido dela já tem passagem pela polícia pelo artigo 272, que é falsificação de bebida. A fábrica dela tem relação direta com as mortes?
Provavelmente sim, porque a linha de investigação descobriu que as bebidas ingeridas no bar na Moca vieram dessa fábrica clandestina onde ela foi presa. Agora, fora a desconfiança de que os dois lugares podem ter adquirido no mesmo posto, existe alguma ligação entre esses dois, essa distribuidora e essa fábrica? É isso que a gente está checando hoje. É a linha agora. Para correlação das investigações. E se isso for confirmado, bem como o mesmo ponto, né, de aquisição do etanol contaminado por metanol, a gente fecha a nossa linha de investigação e, de certa forma, pode ser um alívio no sentido de tranquilizar a população, porque essas bebidas vieram desse mesmo local, né, que está capilarizado em todo o estado de São Paulo, várias com esses casos graves aí que aconteceram. Qual o nome desse nome da Moca? Sabemos? Torres. Aí, secretário. Tony Castro, do SBT. Vamos seguir a ordem, por favor. Tá, diante de já perguntar quase tudo, eu queria saber qual a responsabilidade dos postos de gasolina em relação às mortes. Olha, eu acho que aí, dentro do processo penal, eles vão ter todo o direito de ampla defesa e contraditório, mas não descarto a tese de responder aí como coautores de um possível homicídio, nem que seja um homicídio culposo. Também. Associação criminosa, homicídio culposo, porque ele tem responsabilidade sobre o etanol adulterado do posto de gasolina. Aí vai depender da linha de investigação, da autoridade que estiver tocando esse inquérito e a denúncia que for oferecida aí, Ministério Público e Poder Judiciário. Mas é uma boa linha de raciocínio no sentido de incriminar. Gente, a gente não pode permitir que isso aconteça, é muito sério. Nós estamos passando por um momento muito delicado. O governador Tarcísio de Freitas, de forma inteligente, estabeleceu um gabinete de pronta resposta, porque isso poderia escalonar de uma maneira que nem a gente saberia como lidar. Se a nossa linha de raciocínio estiver correta, como eu mencionei, é algo que a gente vai concentrar em determinada região, determinado local, ou até mesmo determinado posto de combustível. Mas quem está fazendo todo esse processo de adulteração tem que ser criminalizado de forma severa, inclusive o proprietário do posto de combustível. Secretário, por que chegaria a outros estados? Uma boa pergunta. Mas eu creio que aí sim é fruto do que a gente descobriu na Operação Carbono Oculto. Provavelmente esse modus operandi de adulterar as bebidas com etanol de posto de combustível seja uma prática comum por esses criminosos que fazem isso. Tiago, do Produção Repórter. O bar Vila Jardim, ele tem alguma relação com o caminhamento dessa investigação? Foi onde a Bruna consumiu a vodka que está contaminada? Bruno e o Marcelo, exatamente. Nós estamos tentando essa correlação para saber se o bar Vila Jardim também adquiriu essas bebidas do mesmo estabelecimento, da mesma fábrica clandestina em que a Vanessa foi presa. Guilherme Gama, da CNN. Secretário, voltando no mesmo ponto que a colega disse, eu queria saber se tem algum indicativo disso, porque eu entendo a concentração e afunilar para isso é importante, mas os outros estados começaram a registrar notificações depois de São Paulo, né? Existe algum indício de que essa fábrica clandestina ou até a distribuidora, de fato, levavam isso para outros estados? E que bebidas eram essas, afinal? Que destilados? A maior parte vodka, mas não tem indício dessa correlação. Agora a gente tem que ser realista também aqui no seguinte sentido. A adulteração de bebida é uma coisa que acontece há décadas no Brasil. Infelizmente, acontece. E um outro ponto que leva aí é uma linha de raciocínio que ainda não está 100% fechada. Provavelmente as pessoas consumiam bebida adulterada, passavam mal, mas não nesse ponto e nessa concentração. Em virtude disso, não era diagnosticado, não era constatada a presença dessas substâncias. Então, esses casos em outros estados, eu desconheço algum estado que tenha apresentado um índice de 40% de porcentagem aqui do metanol. O que está acontecendo é uma prática que era comum no Brasil, infelizmente, de adulteração de bebidas. As pessoas passavam mal, mas não se davam conta de que havia uma intoxicação por metanol. E agora, como existe um trabalho, inclusive vocês fazem parte disso e colaboram muito para a conscientização da onde consumir a bebida, da procedência e por aí vai, aí as pessoas que estão passando mal estão indo checar e fazer os exames e aí está vendo vodkas caras de alto valor no mercado?
Olha, a gente não quer ficar falando a marca das vodkas, mas assim, até porque elas são adulteradas, então não foi comprada diretamente do real fornecedor, do real fabricante, mas eram as vodkas que existem aí no mercado. Marcas conhecidas. Maju Arruda Leite, Rádio Bandeirantes. Secretária, só queria um esclarecimento. Lembra que o senhor disse no começo da semana que teve o resultado de 17 estabelecimentos, 2 tiveram a perícia confirmando metanol nas garrafas. Lembra que o senhor disse isso? Eu só queria entender qual que é a relação disso com esses casos, tem alguma relação? E se há mais resultados de perícias? Vou pedir o doutor Claudinei Salomão responder de forma mais técnica. Bom dia, boa tarde a todos. Nós temos até o momento... Obrigado, doutor. Vá mais perto aqui. Nós temos até o momento Claudinei Salomão, superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Nós temos até o momento 1.800 garrafas que fazem parte de um contexto de peças. Então, às vezes... Muito bem, nós estamos acompanhando essa coletiva de imprensa, trazendo um esclarecimento sobre os casos de metanol. Basicamente, o que as investigações apontaram até agora, e foi por isso que foi realizada uma operação em uma fábrica clandestina hoje e também uma distribuidora, mas basicamente o que está sendo apurado é que esses falsificadores, eles já atuam há um tempo, falsificando as bebidas, basicamente usando o etanol de posto. O que a polícia diz agora é que esse etanol do posto estava batizado com metanol, com a presença aí de quase 40% de metanol. Só trazendo como exemplo, para trazer um prejuízo para a nossa saúde, só precisa de 0,01%. E esse etanol estava batizado com quase 40% de metanol. Por isso, a polícia começou a suspeitar de que os falsificadores não sabiam que o etanol também estava batizado. Em tese, os falsificadores não saberiam. Evidentemente que isso vai ser investigado. Mas essa linha de investigação, segundo a polícia, esclarece até certo ponto que as falsificações de bebidas não envolvem diretamente o metanol que tem causado as mortes. Mas é claro, como você acompanhou comigo, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que as investigações vão continuar justamente para entender melhor esse esquema de falsificação de bebidas adulteradas.